Olá, meus queridos, paz seja com todos, Deus abençoe esse domingo abençoado, louvado seja o nome do Senhor, nesse momento difícil de luta, de morte, e hoje estamos celebrando a Páscoa, celebrando a vida é o maior dom de Deus, é gratuito, porque foi Ele que se entregou para que estivéssemos vida e vida em abundância. E a Páscoa significa vida, que a vida venceu a morte. O nosso Jesus morreu e ressuscitou. E Ele está vivo dentro de mim e dentro de você. Então a Páscoa significa transformação, mudança do estágio de morte para a vida. E tudo aquilo que não for disso com relação à Páscoa, desse sentido, não é Páscoa. São culturas pagãs. Então a Páscoa tem essa representatividade para o povo cristão. E Jesus é o Cordeiro Pascual. Jesus é a Páscoa. Jesus nos deu vida e vida em abundância. Então celebre a vida, celebre a Páscoa nesse momento de caos, nesse momento de tristeza, mas pela graça, pela misericórdia do Senhor, estamos celebrando vida. Amém? Ele que conquistou essa vida para nós. Nós estamos, não estamos reunindo, congregando, mas nós estamos livres para adorar esse Deus. Estamos livres para declarar essa libertação que só Ele conquistou para mim e para você. Eu quero compartilhar com vocês uma palavra. No livro de Lucas, capítulo de número 22, versículo 7, diz assim: Chegou, porém, o dia da festa dos pães asmos, em que importava sacrificar a Páscoa. E mandou a Pedro e a João, dizendo: Ide, preparai-nos a Páscoa para que a comamos. E eles lhe perguntaram: Onde queres que preparemos? Ele lhes disse: Eis que quando entrardes na cidade, entrareis com um homem levando um cântaro. Segue-o até a casa em que ele entrar. E direi ao pai da família da casa: o mestre diz: Onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Então ele vos mostrará um grande cenáculo mobiliado, e fazei os preparativos. Indo eles, acharam como lhes havia sido dito, e prepararam a Páscoa. E chegada a hora, pôs-se à mesa, e com ele os 12 apóstolos. Queridos, a Bíblia diz que Jesus estava preparando a última Páscoa. E essa Páscoa foi feita no dia de uma festa, a festa dos pães asmos. Os pães asmos têm um grande simbolismo para nossas vidas. Pães asmos significa uma vida sem fermento. A Bíblia diz que no Antigo Testamento o povo estava saindo do Egito, saindo da escravidão. 430 anos escravo na mão de Faraó. E a Bíblia diz que Deus levanta Moisés para libertar o povo. E a Bíblia diz que eles estavam fazendo os pães para alimentar no deserto, durante essa caminhada no deserto. Nessa caminhada que estamos passando, um momento difícil, que tipifica deserto. Mas nós vamos só conseguir atravessar esse deserto, se não tiver fermento em nossos corações. Porque o pães asmos significa pão sem fermento. E a Bíblia diz: o pouco fermento leveda toda a massa. Não é? Então, poucas coisas podem comprometer a sua vida. Então, esse fermento é o que você ouve. Esse fermento são palavras que te tiram do seu propósito. Esse fermento são algumas tristezas que estão no seu coração. Esse fermento pode ser uma falta de perdão. Esse fermento pode ser uma angústia no seu coração. Um ressentimento. Uma contrariedade que você tem passado. Uma rebeldia. Pondo culpa em tudo e em todos. E não se posicionando. Então aquele povo estava pegando pão asmos para passar pelo deserto e para a terra prometida. Existe uma terra prometida para mim e para você. Mas para que isso aconteça em nossas vidas, guarda o seu coração.
provérbio fala em tudo que se deve guardar. Guarda o nosso coração, porque deles vem fontes de vida. Então, pouco fermento leveda toda a massa. Esteja blindado. Pastor, como eu posso blindar a minha mente? Blinda sua mente com a palavra do Senhor. Romanos 12:1, não vos conformeis com esse século, mas transformai a nossa mente na palavra do Senhor, para que experimentei a vontade que é boa, perfeita e agradável. Então, para você blindar a sua mente, o seu coração sobre essa terra, blinde com a palavra do Senhor. E se tiver alguma coisa iminente no teu coração, um fermento no teu coração, arranque esse fermento, para que não comprometa a sua vida. Então, essa Páscoa foi comemorada no dia da festa dos pães asmos. E a Bíblia diz que Jesus, ele chama Pedro e João para preparar a Páscoa. Quero dar uma palavra de esperança para você nesses dias. Uma palavra de fé. Jesus poderia escolher tantos os outros discípulos dentre os 12, mas Jesus escolheu Pedro e a João. Esses dois homens muito citados na Bíblia. E esses dois homens, eles fizeram grandes coisas, né, nos evangelhos, mas erraram também, como todos nós erramos. Né? Pedro, ele negou Jesus. Pedro, ele afundou. Né? As pessoas sempre lembram das nossas quedas, mas não das nossas vitórias. Né? Mas Pedro andou sobre as águas. Eu falo que não é o quanto que você erra, é o quanto que você peca, mas o quanto você está disponível a arrepender. É a sua disposição em arrependimento. Como o filho pródigo. O filho pródigo pegou toda a fortuna do pai, fez tudo de errado, mas ele arrependeu. A Bíblia diz que ele caiu em si e voltou para a casa do pai, de onde ele nunca deveria ter saído. Então, querido, quero dar uma palavra para você neste domingo de Páscoa, de libertação. Não é o quanto que você erra, nós vamos errar enquanto estivermos sobre essa terra. Somos limitados, somos frágeis, mas não é o quanto que você erra. É o quanto que você está disponível, disposto ao arrependimento. Aquele que confessa as transgressões alcançará misericórdia. Aquele que oculta não prosperará. E Deus quer que você prospere nesses dias, nesse tempo. E a Bíblia diz que ele escolhe Pedro e João. No versículo 9, a Bíblia diz assim: e eles perguntaram, onde queres que preparemos? Olha só que tremendo. Isso é muito forte para mim e para você. Eles não sabiam preparar a Páscoa, mas mesmo assim, eles estavam disponíveis a servir. Por que eles estavam disponíveis a servir? Eles tinham a referência do Jesus, do nosso Deus, que Filipenses 2,5 diz, ele não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo esvaziou, assumindo a forma de servo. Então, querido, esteja pronto a servir. A Bíblia diz que Jesus estava para lavar os pés dos discípulos, e Pedro disse, Senhor, mas de maneira alguma você vai lavar os meus pés. E Jesus disse, se eu não lavar os teus pés, você não está digno de me servir. Você não tem parte do reino, perdão, você não tem parte do reino. Se eu não lavar os teus pés, você não tem parte do reino. Então o reino de Deus é servir. O reino de Deus está pronto a servir. E muitas vezes nós queremos nos preparar, ter alguma coisa para compartilhar. O pouco que você tem é muito com Deus. Jesus, quando foi apresentar os 5 pães e os 2 peixes, apresentou, deu graças, 5 pães e 2 peixes. A multidão disse, o que é isso para essa multidão de 5.000 homens? O que é isso para essa multidão? E Jesus deu graças. O pouco ele deu graças. A Bíblia diz que ele colocou na mão dos discípulos. E na mão dos discípulos,
multiplicou. O pouco que você tem de vida, o pouco que você tem, compartilhe. Esteja disposto a servir. E servir é o melhor. Dar esmola é para quem precisa. E dar sua oferta é para quem merece. E Jesus merece o nosso melhor. Jesus merece aquilo que é melhor. Servir a Ele o melhor. Então, Deus não escolhe o preparado. Ele escolhe o disponível. Aquele que quer servir. Amém? E a Bíblia diz que aqueles homens estavam prontos a servir. E quando nós estamos prontos a servir, obedecendo a palavra, o sobrenatural acontece. O que você não entende na lógica, porque o Evangelho não é lógica. Evangelho, 1 mais 1 é 1. Né? Deixará homem e mãe, unir-se-á uma mulher, e ambos se tornarão uma só carne. Então no Evangelho, 1 mais 1 é 1. Evangelho, bem-aventurado é dado que receber. Evangelho é o contrário. Evangelho é aquele que te ofender, libera o perdão. Evangelho é aquele que te der um tapa, dê outra face para ele dar outra. Evangelho é ao contrário, é sobrenatural. E só quem anda no Evangelho, só quem serve, tem o privilégio de experimentar o sobrenatural. Quando acabou o vinho, né, em João 2, quem estava que viu o primeiro milagre? Quem estava servindo. Quem estava servindo viu o primeiro milagre. Então, quem serve ao Senhor, ele tem o privilégio de ver sobrenatural. E andar no sobrenatural, andar nos comandos de Deus, porque se você está disposto a servir, se prepare para o milagre. Se prepare para aquilo que você não entende, para o sobrenatural de Deus. Pastor, por que você está falando isso? Porque Jesus deu uma ordem. Quando entrares na cidade, encontrareis um homem levando um cântaro de água. Segue-o até a casa em que ele entrar. Olha só o que Jesus disse. Olha, vai sair um camarada, um homem, segurando um cântaro. E quando esse homem está segurando um cântaro, você vai seguir. Querido, naquele contexto, o homem não levava cântaro. O homem não carregava cântaro. Eram as mulheres que carregavam o cântaro. Aqueles discípulos, eu creio que eles ficaram um pouco sem entender. Você não tem que entender. Você tem que obedecer. O vento sopra. Não sabemos de onde ele vem, nem para onde ele vai. Mas todo aquele que é nascido do Espírito é conduzido por esse vento. Você não tem que entender. Tem que obedecer, querido. E eles foram colocados à prova para obedecer. Aquilo que estavam entendendo, obedecendo. No livro de Êxodo, a Bíblia diz que o povo estava no deserto com tabernáculo. Tabernáculo era um lugar santo. Era um lugar santo e nesse tabernáculo tinha a Arca da Aliança. E nós somos o tabernáculo de Deus. Nós somos santo, templo do Espírito Santo. E a Bíblia diz que quando a nuvem movia, o povo se movia. Quando a nuvem parava, o povo parava e alimentava. O que te move não é a terra. O que te move é os céus. Na medida que a nuvem se movia, o povo se movia. E quando a nuvem parava, dava aquela sombra, o povo sentava e se alimentava. O que te alimenta é os céus, não é a terra. Os céus a terra é resultado do que vem do céu. Mas a pergunta é, em que mais você está conectado? É com o céu ou com a terra? É a terra que te conduz? É a mídia que te conduz? É as informações que te conduz? É o céu que te conduz? Então o que estava conduzindo os discípulos é a palavra. Eles não estavam entendendo para seguir o homem. E o homem significa, nesse momento agora,
significa o Espírito Santo de Deus. Siga o Espírito Santo de Deus. Aquele que tem ouvido, ouça que o Espírito diz à igreja. Então, Pedro e João andavam obedecendo. Pedro e João estavam na disponibilidade do Espírito Santo. E quando nós ouvimos o Espírito Santo, nós somos conduzidos pelo céu e não pela terra. E eu profetizo nesse dia de Páscoa, de libertação, da vida vencendo a morte. Você quer continuar vivo? Quer continuar ouvindo a voz de Deus? Então alimente a tua alma com os céus e não a terra. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que quando, versículo 11, direis ao pai da família, ao mestre, onde está o aposento que eu hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Olha só, aonde está o aposento onde eu hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Essa palavra é para mim, discípulo. É para você, discípulo. Aonde eu hei de comer? Isso é uma expectativa que tem que acender no seu coração. Porque no versículo diz, pergunta, aonde eu hei de comer a Páscoa com meus discípulos? Deus está preparando um lugar. Está tudo pronto, está tudo consumado. Este lugar é um cenáculo. E esse cenáculo só entra quem é discípulo. Só entra quem renuncia a si mesmo, carrega a tua cruz, não olhe para trás. Esse é discípulo, aquele que imita a Jesus. Então o cenáculo é preparado para os discípulos. É preparado para a revelação da palavra. É preparado para partilhar o pão. Então quem partilhou o pão foi Jesus no caminho de Emaús. Os dois chamaram Jesus para entrar na casa deles. E na casa deles Jesus partiu o pão. Quando partiu o pão, Jesus saiu daquele lugar. Eles entenderam porque a cenáculo remete a comprometimento com a obra. A andar com Jesus pela fé. Aonde está sendo preparado? Estamos sobre essa terra. Mas Jesus está preparando um cenáculo para mim e para você. E Ele vai ser aquele que vai nos servir. Em Apocalipse, capítulo 19, versículos 7 e 8. Apocalipse 19, 7 e 8. Lucas 13, 29. Ele está preparando esse cenáculo. Esse momento tão especial para nós comemorarmos a libertação das nossas almas. Estamos livres no Espírito. E nesse tempo o Espírito está pronto, mas a carne ela é fraca. Para o Espírito vencer a carne, não tenha fermento no seu coração. E a Bíblia diz, onde estão os preparativos com os meus discípulos? É uma palavra para o nosso futuro. É uma palavra para o nosso porvir. Quero ler de novo. E direis ao pai da família da casa, o mestre diz, onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa para os meus discípulos? Em que eu hei, um dia vai acontecer. Um dia é como 1000 anos, 1000 anos é como um dia. Em que eu hei de comer, vai acontecer. Está preparado esse cenáculo para mim e para você. Está preparado esse momento para mim e para você. Aleluia. Então se prepare. Então tenha postura, tenha atitude, que esse dia vai chegar. Não é como que você começa a vida cristã, é como que você termina. Muitos começam mal e terminam bem. Muitos começam mal e terminam bem. Muitos começam bem e terminam mal. Muitos começam mal e terminam bem. Corrigindo. Deus abençoe a sua vida poderosamente em nome de Jesus. E que o Espírito Santo de Deus venha nos dar força para caminhar, independente do quadro que estamos vivendo.
temos que promover vida. E o mundo está privando, o mundo está guardando. O maior presente é a vida. Estamos lutando pela vida. Nesse momento de pandemia, estamos lutando para ter vida. Respirar, a luta por respirar, a luta por viver. Então a Páscoa simboliza vida. E que Deus te dê vida e vida em abundância. Feliz Páscoa neste domingo abençoado, em nome do Senhor Jesus. Eu oro por você, pela tua casa, pela tua família, que a sua família vai estar sendo preparada para estar com Ele na mesa, no cenáculo, compartilhando dessa Páscoa em Apocalipse 19, 7, 8, nas regiões celestiais, em nome de Jesus, porque um dia Ele vai se assentar, Ele está preparando um lugar para mim e para você, como diz a palavra do Senhor. Deus abençoe a sua vida, essa semana abençoada, em nome de Jesus. Beijo no teu coração.